E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus está respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. É uma grande alegria estar aqui nessa noite, trazer uma mensagem da parte do Senhor, amém. Vamos estar lendo, uma mensagem que está no livro de Atos 12, amém? Onde fala sobre a prisão de Pedro. E também fala que Pedro foi solto quando a igreja orava incessantemente. O que significa isso? Sem parar, amém? Imagina uma igreja que está orando 24 horas. Era como se fosse assim, para você entender, amém? Vamos estar lendo com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Diz assim: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. 12:1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o quaterno de soldados. 4 de 4 soldados. Então daria 16 soldados. Amém? Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Amém? E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre si, soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante das portas guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhes o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele os fez assim. Disse-lhe mais: lançai às costas a tua capa e segue-me. E seguindo-o, ele não sabia que era real o que estava acontecendo, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quer dizer, ele não sabia que era o anjo do Senhor, porque ele estava dormindo. Amém? 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, a si disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Quer dizer, ele foi perceber bem depois, ele já estava solto, já estava lá na rua, é que ele foi perceber que não era um sonho, que era uma realidade e que o Senhor tinha enviado um anjo para livrar ele daquela prisão. Amém?
Muito forte essa passagem, amém? E diz assim a palavra do Senhor. No 12. No 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, e de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. 15. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago. Glória a Deus, aleluia, amém? É muito forte essa passagem. Irmãos, e partiram para outro lugar, e sendo dia houve não pouco alvoroço entre os soldados, sobre os que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os a justiça. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Quer dizer, aqui eles sabiam que Pedro tinha sido solto. Aí deu uma reviravolta lá, uma confusão entre os guardas, amém? Porque eles achavam absurdo como que Pedro tinha conseguido fugir da prisão. E aqui diz a palavra do Senhor, no 19. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Quer dizer, mandou fazer alguma coisa contra aqueles soldados, porque não deram conta de guardar o Pedro. Amém? E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo-se Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glórias a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém? Então aqui Pedro foi solto da prisão. Por que Pedro foi solto da prisão? Porque a igreja orava incessantemente. Olha o poder da oração. Tem algumas passagens que fala insistentemente. Orava o tempo todo. Amém? Então quando tem oração, Deus dá a libertação, porque Ele pode dar. Amém?
Então ali o que eles fizeram? Oraram incessantemente, oração sem parar, oração intensa, amém? Pela vida de Pedro. E o que Deus fez? Enviou um anjo e livrou a Pedro. Tinha 16 guardas tomando conta de Pedro. 4 de 4, né? Então 4 daria, depois eu faço a conta, amém? 4 de 4 estava cuidando de Pedro, quer dizer, eram muitos soldados, amém? Cuidando para que Pedro não fugisse. E mesmo assim, o Senhor mandou um anjo, quando a igreja orava incessantemente, e o anjo acordou Pedro e falou: Pedro, coloca a sua túnica, coloca a sua roupa, a sua sandália e vamos sair daqui. E as portas automaticamente se abriam, quer dizer, um milagre de Deus. Amém? Deus, ele soltou Pedro da prisão. Deus, ele pode te soltar também. Deus pode soltar a sua família. Deus pode fazer grandes coisas, grandes milagres na tua vida e na tua casa. Basta você o quê? Crer. Amém? Quem crer, verás a glória de Deus. E aqui eu vejo assim muito importante, a igreja está em oração. Quando a igreja está em oração, tem crescimento na obra. Quando a igreja está em oração, em comunhão, um irmão com o outro, Deus ali ordena a bênção. Amém? Vamos estar orando nesse exato momento? Então só até aqui. Confia no Senhor, porque Deus, ele vai abrir todas as prisões. Todas, pastora, todas. Você vai ser uma pessoa livre para fazer o que quiser, desde que esteja na palavra de Deus. Amém? Porque nós que somos chamados e somos filhas e filhos de Deus, herdeiros e cordeiros com Cristo, nós temos que ser obedientes. Amém? É melhor obedecer do que sacrificar. Deus, ele fala isso pela palavra, também. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa o teu povo nessa noite gloriosa. Abençoa, Senhor, assim como o Senhor enviou um anjo para livrar o Pedro da cadeia. Livra, meu Pai, os meus irmãos. Livra minhas irmãs, Senhor. Envia os seus anjos, meu Pai, no lar de cada pessoa, curando, libertando e transformando. Pai, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Importa que seu nome seja glorificado sobre a face da terra. Dá, meu Pai, a tua bênção. A bênção do Senhor é maior do que a maldição. A bênção, meu Pai, que o seu povo necessita nessa noite. Dá, meu Pai, a cura, a libertação, a transformação, porque o Senhor pode fazer, o Senhor pode curar, o Senhor pode transformar. Tira, meu Pai, toda pedra de tropeço. Tira toda dificuldade da vida da minha irmã e do meu irmão, meu Pai, nessa noite. Assim como o Senhor enviou um anjo, meu Pai, para livrar o Pedro, envia, meu Pai, os seus anjos para livrar essa pessoa nessa noite. Livra, meu Pai, do fracasso, livra da derrota, livra da falta de emprego, meu Pai, do desemprego. Livra, meu Pai, da tristeza, da melancolia, livra de brigas, contendas, confusões. Dá, meu Pai, o teu livramento, Pai. Nós consagramos essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que beber dessa água seja curado de qualquer enfermidade. Pai, abençoa também a peça de roupa, curando e libertando essa pessoa, Pai. Abençoa também, ó Deus Todo-Poderoso, o currículo, a documentação, meu Pai. Os papéis que essa pessoa precisa se dar. Dá vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Dá bênção. A bênção do Senhor é maior do que a maldição. Pai, eu te peço a bênção sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a casa da minha irmã, sobre a casa do meu irmão, Senhor. Dá o livramento, quebra todo o jugo e toda a sentença. Se por um caminho, meu Pai, os inimigos vieram, diz a tua palavra que por 7 caminhos sairão, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus tem vitórias para você. Amém? Basta ser um povo de oração, que ora incessantemente, incansavelmente, sem parar. Amém? Nossa, pastora, eu não posso dormir? Pode, mas faça o que a palavra está dizendo. Vamos ser pessoas de oração
sem cessar, sem parar. Quando uma para, outra começa. Quando outra para, outra começa. Fazer o relógio de oração. E Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. A bênção de Deus está sobre a tua casa, está sobre a tua vida, está sobre toda a tua parentela de longe e perto. Amém? Glória a Deus. Boa noite, tchau e até amanhã, em nome de Jesus.